Olá, tudo bem? Hoje eu estou vindo aqui para trazer para vocês mais uma discussão de um artigo clínico, e esse artigo eu achei super interessante e com certeza todo mundo precisa saber dele. Então, o artigo é sobre a relação entre tosse e hidratação. Então, foi um artigo publicado por um grupo italiano, é um artigo recente. Ele foi publicado em 2022 na revista Children, e o foco dele é avaliar as crises de tosse nos pacientes asmáticos e não asmáticos, em pacientes menores que 16 anos. Então, nesse estudo, aqui no abstract, né, no resumo, ele fala que as crianças têm menor sensibilidade para perceber desidratação, eles têm menos sede, então o que precisa que os pais incentivem as crianças a beber água, e que a gente sabe que a desidratação altera a hemostasia da via aérea, ou seja, do epitélio, da pelinha que está lá dentro do trato respiratório. O objetivo desse estudo é investigar se a desidratação pode afetar a tosse em estudantes asmáticos menores de 16 anos. Esse estudo foi avaliado, né? Como é que foi feita essa pesquisa? Foi entregue questionários para avaliar sintomas respiratórios das crianças e foi feita uma amostra de exame de urina para avaliar a osmolaridade urinária. Foram incluídos 305 pacientes saudáveis e 56 pacientes asmáticos. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês algumas informações importantes que a gente vai ver no resultado para ver se tem mesmo essa relação entre desidratação e tosse. Então, aqui na introdução, né, o autor fala que a tosse é um sintoma respiratório bastante comum entre todo mundo, inclusive em crianças e adolescentes, e que beber água é importante para todos os processos vitais do organismo, e que é muito importante para manter a homeostase da via aérea, ou seja, manter a hidratação e o pleno funcionamento da mucosa e dos cílios da via aérea. O consumo de água em crianças e adolescentes foi provado que é insuficiente para atingir a necessidade de água requisitada, e que muito disso é devido à baixa sensibilidade à sede. Uma outra coisa importante aqui que o autor fala na introdução é que a hidratação normal foi documentada, já é sabido como capaz de proteger o epitélio da via aérea e promover o clearance celular, o clearance mucociliar apropriado. Então, nossa via aérea, ela é composta de células que tem um aparelho mucociliar. Então, tem uns pelinhos, né, que bate nesse sentido assim, para a gente expectorar e tirar aquele catarro, aquela secreção de dentro. Além disso, a desidratação estimula produção de substâncias pró-inflamatórias que afetam o calibre da via aérea, que a gente sabe é o que dá sintomas de asma. O objetivo desse artigo é investigar a relação existente entre desidratação e a frequência de tosse e a duração desses episódios de tosse nas crianças. Então, em relação aos materiais e métodos, esse artigo foi um estudo feito monocêntrico na Itália, né, em Bolonha, observacional, de uma investigação de vida real. Foram aplicados questionários de anamnese e medidas individuais de osmolaridade urinária. Os critérios de inclusão foram avaliados em uma determinada escola, e os critérios de exclusão eram que qualquer adolescente, né, qualquer paciente acima de 16 anos e que não preenchesse os critérios, os questionários, quem não coletasse exame de urina, e eu achei bastante legal isso, porque eles excluíram pacientes que tinham familiares que fumassem em casa, porque isso, por si só, né, você fumar em casa já é o suficiente para descompensar a asma.
Além disso, também foram excluídos indivíduos que tinham intolerâncias alimentares ou desordens alimentares. Também foram excluídos que tinham comorbidades relevantes e que os pais não assinaram o consenso, o termo de consentimento. Então, o que a gente sabe aqui é que uma osmolaridade de 500 a 800 é considerado normal. Indivíduos, né, com osmolaridade urinária de 800 a 1000 corresponde a uma desidratação leve e maior que 1000 de osmolaridade urinária corresponde a uma desidratação grave. Para ser considerado assintomático, o paciente tinha que ter usado broncodilatador menos de 3 vezes no mês ou ter tido crises de espirro, não ter tido crise de espirro nas últimas 2 semanas antes de participar do estudo. E aí foi compilado os resultados, e aí vamos ver aqui algumas tabelas. Então, os dados antropométricos, né, ele dividiu entre meninos saudáveis, meninas saudáveis, meninos asmáticos, meninas asmáticas, e a gente vê que é um grupo homogêneo, que é bem semelhante no quesito idade, peso, altura e IMC, né? Então, é um grupo relacionável. Com relação à média de osmolaridade urinária, ele dividiu entre estudantes saudáveis e estudantes asmáticos. Aí a gente já vê que tem uma diferença estatisticamente significante, porque a osmolaridade urinária média dos estudantes saudáveis era de 837, enquanto os estudantes asmáticos era 1012. Ou seja, os estudantes asmáticos têm uma osmolaridade urinária, né? A média aí de osmolaridade urinária detectou que tinha uma desidratação grave, no caso. Então, a gente vê que nos estudantes saudáveis, a maioria aqui com 39% tinha uma osmolaridade urinária normal. Já nos estudantes asmáticos, a maioria, 57%, tinha uma desidratação grave. Então, aí já mostra a primeira diferença entre você ser um estudante normal e você ser um estudante asmático. Os asmáticos têm uma tendência a ter mais desidratação. Agora, comparando dentro dos estudantes asmáticos, quem era assintomático com quem era sintomático, a gente vê uma proporção muito maior de pacientes asmáticos com sintomas naqueles que são desidratados. Então, dos asmáticos sem sintomas, 25% correspondiam aos asmáticos assintomáticos e esses 25% tinham uma osmolaridade urinária menor que 800, ou seja, normal. Já dos sintomáticos que têm asma, 93% tinham osmolaridade urinária aumentada, ou seja, desidratados. Então, a gente já percebe que, apesar da gente ter asmáticos, assintomáticos, desidratados também, a gente tem uma maior prevalência de asmáticos sintomáticos que são desidratados de acordo com a osmolaridade urinária. Então, aqui, o que esse estudo concluiu, né, de resultado, aqui, um dos resultados é que a prevalência de desidratação em estudantes asmáticos foi maior naqueles com menos de 10 anos, né, porque você vê em questão de superfície corporal, mas foi também observada em maiores de 10 anos. A incidência de episódios de tosse foi significativamente maior em pacientes asmáticos do que nos pacientes saudáveis. E ficou mais evidente ainda de que a desidratação era maior em indivíduos asmáticos. Ou seja, pacientes asmáticos são mais desidratados, pacientes asmáticos tossem mais. Então, provavelmente tem uma relação aí que precisa ser considerada. Outra percepção que o estudo teve foi que os episódios de tosse eram significativamente mais longos de acordo com a desidratação. Então, quanto mais desidratado, mais episódios de tosse você tem e mais longa é a duração da sua tosse. Então, aqui nessa tabela, ele mostra, comparando estudantes saudáveis com estudantes asmáticos, e ele divide essa tabela em osmolaridade urinária normal e anormal, né, para os dois grupos. Então, a gente vê que estudantes saudáveis com osmolaridade urinária normal tiveram aí
1 ou 2 episódios de tosse no ano. Já estudantes asmáticos com osmolaridade normal tiveram aí 5 episódios de tosse no ano. Estudantes normais, né, estudantes saudáveis com osmolaridade normal, 97% deles só tiveram 1 ou 2 episódios de tosse no ano. Já estudantes asmáticos, 62% deles tiveram episódios de tosse, 1 ou 2 episódios de tosse. A maioria teve mais episódios. E a gente vê que dos estudantes saudáveis que estavam desidratados, ou seja, que tinham osmolaridade urinária aumentado, apenas 14% deles tiveram mais de 5 episódios de tosse no ano. Já nos estudantes asmáticos com osmolaridade urinária aumentada, a gente vê que a maioria teve aí mais de 2 episódios no ano, sendo que 20% teve mais de 5 episódios de tosse no ano. E a tosse também foi prolongada. A gente vê que nenhum estudante saudável que estava hidratado teve tosse com mais de 15 dias. Nem os estudantes asmáticos com osmolaridade normal, ou seja, hidratados, nenhum teve tosse por mais de 15 dias. Já os estudantes que tinham perfil de desidratação, ambos tiveram tosse, tiveram grupos com mais de 15 dias de tosse, sendo que os estudantes saudáveis com 4,3% e os asmáticos com 8,3% de população. Então, na discussão aqui, ele chega a essa conclusão de que os efeitos agudos ou persistentes de uma desidratação já foram descritos previamente e que a desidratação é comprovadamente capaz de alterar pensamento, trazer alterações neurológicas, cardiovasculares, metabólicas, reduz a capacidade mental e a performance física, reduz a atenção e atrapalha a memória de curto prazo. Também já foi provado, né, que a desidratação sabidamente piora os eventos, os sintomas respiratórios e a função pulmonar nos pacientes que já têm doença respiratória, ou seja, pacientes asmáticos com enfisema, né, DPOC, tuberculose, que são desidratados, têm pior ou mais sintomas respiratórios. E a desidratação, ela aumenta a liberação de histamina dos mastócitos, e isso provoca broncoconstrição e sintomas asmáticos. Além disso, também já foi provado que a desidratação é uma condição crucial em outras condições respiratórias, como, por exemplo, preservar o epitélio da via aérea. Então, você precisa estar hidratado suficientemente para preservar o epitélio da via aérea. Senão, seu epitélio fica seco, seus cílios não movimentam, você não consegue expectorar aquilo e sua via aérea ressecada produz broncoconstrição, que faz você tossir. Então, esse estudo mostrou em evidências que esse estudo de vida real correlacionou o status de desidratação com a tosse em pacientes asmáticos menores que 16 anos. Óbvio que todo estudo tem suas limitações, esse aqui ele refere que foi um estudo monocêntrico, né, então foi avaliado em uma localidade só, e que os episódios de tosse eram relatados pelos pais, então não foram presenciados, e que não foi investigado o mecanismo de causa da tosse, apenas a presença ou ausência de tosse. Os pontos de relevância, de força desse estudo é que a população era homogênea e que foi feita uma avaliação cuidadosa das medidas biológicas e uso de metodologias estatísticas confiáveis. Ou seja, em resumo, esse artigo mostrou que existe uma clara relação entre tosse, né, tossir e estar desidratado. E que beber água deve ser
altamente estimulado pelos pais desses, né, estudantes, porque aqui eram menores de 16 anos, para conseguir minimizar de uma forma barata, segura, uma substância totalmente conhecida e usada por todo mundo, que é a água, a baixar os sintomas respiratórios, reduzir a possibilidade de tosse e melhorar a qualidade de vida. Muito interessante esse artigo, eu gostei bastante. Então, preste bem atenção. Se você que tem asma, ou tem um filho, um primo, um sobrinho que tem asma e está tendo muita tosse ou muito sintoma respiratório, isso pode ser por causa da desidratação. Beba mais água, que isso pode melhorar a sua tosse, certo? Gostou desse artigo? Semana que vem eu volto com mais novidade. Tchau!